Olá, tudo bem com você? Eu sou a Dani Catalani e se você chegou aqui no meu canal é porque você procurou por algum assunto relacionado ao que eu vou te falar e queria dizer que você é muito bem-vindo aqui nesse meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo para compartilhar com as pessoas, deixar registrado como tem sido o meu processo de cura emocional. Antes disso, eu preciso contar o que me levou a ter os problemas emocionais que eu tive, para que então depois eu chegue no processo da cura e as ferramentas que eu usei para essa cura. Hoje é dia 27 de junho de 2021. É o primeiro vídeo do canal onde eu começo uma série falando sobre esse processo na minha vida. Bom, tudo começou quando eu tinha 5 anos de idade. Eu sofri abusos de todos os tipos, mas os principais deles, que mais me causaram danos, foram os abusos sexuais, de vários níveis, de várias formas. Eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo agora sobre isso, porque não é essa a real intenção desse vídeo. Eu quero realmente fazer um diário, compartilhar esse processo de crescimento com você. E numa outra oportunidade eu vou falar sobre só sobre esse assunto da pedofilia em si. Mas enfim, levando em conta que esses processos eles degeneram muito, desequilibram muito o emocional de uma pessoa, foi daí que começaram os meus problemas emocionais. E se tratando de ser uma pessoa sensível, como eu sempre fui, isso se agravou mais com essas coisas que aconteceram. Mas, no geral, aconteceram muitas outras coisas, como desestrutura familiar, coisas que eu não deveria, não poderia ver quando eu era criança. Tudo isso, no processo de formação de uma criança, do 0 aos 7 anos, como a psicologia diz, tudo que acontece na vida dessa criança é o que vai modelar ela nos processos futuros e na vida adulta. E eu me lembro que muito pequena eu já tinha muitos questionamentos. Eu me perguntava coisas como: olha, eu tô na Terra, ok, a Terra tá no espaço, o espaço está na galáxia, e fora da galáxia, o que é? Tudo branco? Eu tinha essas dúvidas, muito pequena eu me lembro de ter essas dúvidas. Além disso, eu também sempre fui uma pessoa sensível ao mundo espiritual, emocionalmente e espiritualmente. Então, eu tinha muita sensibilidade às energias negativas. Quando alguém sentia pessoas que não estavam bem fisicamente, emocionalmente, eu sentia. E também emocionalmente sensível, no sentido assim, de que aquilo que para algumas pessoas era normal ouvir, para mim não era, me afetava diretamente. Todos esses fatores foram compondo a minha realidade adulta, daquilo que eu me tornei, daquilo que se formou no meu cérebro, no meu modo de operar, no meu modo de viver, no meu modo de existir, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. E eu comecei a perceber logo na infância, a primeira vez que eu me lembro assim, que eu percebi que eu tinha algum processo emocional alterado, eu tinha 7 anos de idade, eu estava na primeira série, eu me lembro exatamente a casa em que nós morávamos, e eu me lembro da minha mãe falar assim: olha, eu tava chorando muito porque eu não queria ir pra escola, e eu não sabia como falar pra ela como e o que eu falaria pra ela, por que eu não tava querendo ir na escola. E ela falou assim: olha, tem uma moça aqui, uma vizinha, ela era um pouco mais velha que eu, talvez uns 4 ou 5 anos, e eu combinei com ela dela passar aqui pra ela ir pra escola com você. Foi o que me ajudou muito. Mas olha, depois de muitos anos eu contei pra ela qual era o meu medo. No meu coração, eu achava que ela ia morrer. Eu achava que eu ia ficar sozinha. Então eu sempre tinha esses pensamentos paralelos que não eram condizentes com a realidade. Mas eles eram muito fortes, eles eram muito presentes, né, na minha mente. E aquilo me fazia sofrer muito. E eu posso dizer pra vocês que foi a primeira vez que eu acho que eu comecei a ter os primeiros sintomas de depressão. Foi ali, com aquela idade, com 7 anos.
e eu não me lembro mais dali em diante de ter tido uma vida equilibrada. Após aquilo, foi só piorando com o passar do tempo. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho 42 anos e isso se agravou bastante, né, na pré-adolescência. Na adolescência, eu desenvolvi os complexos de inferioridade, porque eu não me achava parte do grupo, aí eu tentava ser diferente para participar daquele grupo que eu queria pertencer na escola. Eu queria ser aceita, mas eu não entendia que eu deveria e poderia ser aceita como eu era. Eu achava que eu precisava mudar para que eles pudessem me aceitar. E nisso eu criei várias facetas da minha própria personalidade, me tornando até um pouco dissimulada. Para quem conhece o que é dissimulação, né? Quando você interpreta um personagem que você determina ali na hora para tentar ser aceita ou para ganhar a atenção das pessoas. E isso percorreu ali ao longo da minha vida. E uma coisa muito engraçada que eu me lembro aqui, esse vídeo tá sendo... Eu não tenho roteiro para esse vídeo, eu quis que ele fosse bem orgânico assim mesmo, para que eu contasse como foi, né? E vocês vissem bastante sinceridade no que eu tava falando, no que eu estou falando. Então, me lembro aqui agora de que eu não vi, quando eu olho para trás assim, eu não vi sucesso na minha vida. E houve um momento ainda, na fase adulta, em que eu me perguntei para Deus assim, será que eu nasci só para sofrer? Porque quando eu olho para trás, eu vejo um lastro de desgraça, né, de muitas coisas erradas que aconteceu. Mas isso não é toda a verdade. Hoje eu consigo enxergar isso, porque não é possível que a vida de um ser humano seja feita só de infortúnios, né? Não é possível. Existe sim um lado bom, porque o mundo é feito de polaridades. Mas eu não conseguia ver. Tudo pra mim era trevas, tudo pra mim era cinza, era difícil, eu tinha muitos medos, muita insegurança, muita insegurança, uma insegurança assim absurda, que eu não sabia nem lidar com aquilo, de tamanha insegurança, eu não sabia falar, eu tinha muita dificuldade de comunicação. Para eu chegar aqui de frente dessa câmera e compartilhar com vocês tudo isso, houve todo um processo, né? E eu entendo até assim que a comunicação é um ponto muito positivo na minha vida, porque ela é um dom. Eu realmente sou comunicativa e eu era assim quando criança. Quando eu faço uma comparação, assim, eu sempre fui uma criança muito comunicativa, de me relacionar com todo mundo. E todos esses processos que prejudicaram essa evolução que seria natural, roubaram também, quando me roubaram a inocência, me roubaram também a alegria de viver, me roubaram também esses dons como a comunicação. E isso foi, assim, muito definitivo para que começasse a haver quebras, né, no processo da minha evolução. E por fim, eu não evoluía como um ser humano comum, eu não conseguia me expressar como um ser humano comum, eu não conseguia... A palavra real é essa, evoluir. Sempre foi assim, de uma forma muito lenta, apesar de quem via de fora... eu sempre tive um magnetismo pessoal muito alto, que hoje eu sei disso hoje, mas antes eu não sabia. Mas as pessoas se sentiam atraídas por estar na minha presença, por estar comigo. E aí de uns anos isso foi ficando claro, que as pessoas chegavam pra mim e falavam: nossa, olha, quando eu ouço você, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu gosto de estar com você, não, você é isso. E aí quando eu me casei, isso se acentuou, porque o Marcelo também é uma pessoa com magnetismo pessoal muito alto também. E isso é uma coisa muito positiva, graças a Deus. Eu fui descobrindo que eu tinha também valores, que eu tinha esses dons, que eu tinha coisas muito positivas, quando eu comecei quando eu entendi que o outro não era uma ameaça para mim.
porque o abuso sexual, o abuso físico, o abuso de autoridade, ele causa essa distorção na nossa forma de ver o outro. Então, o outro passa a ser sempre uma ameaça. E aí você fica sempre na defensiva para se defender do outro. Você não importa quem seja o outro é sempre uma ameaça para você. E aí, eu precisei passar por esse processo de entender, e isso se deu na igreja, quando eu comecei a entender que o outro talvez me fizesse bem. Até eu ter certeza de que sim, existem pessoas que nos fazem bem. Assim como tem pessoas que nos ferem, também tem pessoas que nos curam. Bom, para uma primeira parte, eu acho que isso é o que eu gostaria de compartilhar. Eu cheguei até aqui com muitos percalços, ainda estou em processo de formação, como eu disse, mas eu queria compartilhar nesse diário essa primeira etapa de como que se deu toda essa destruição, né? Eu chamo assim de destruição mesmo. Eu fui destruída e num determinado momento Deus começou a me reconstruir. E mais pra frente eu vou contar pra vocês como é que foi, quais as ferramentas que eu tenho usado e que me levaram nesse processo de cura. Pra vocês terem uma ideia, eu faço tratamento psiquiátrico, faço tratamento psicológico, tomo medicação, isso certinho há 4 anos. Mas eu sofro desses processos há muitos anos. Eu já comecei e parei terapias, comecei e parei farmacologia, né, tomando medicações, uma aqui, outra ali, há muitos anos. E agora que eu vi realmente um resultado com esses processos que eu tenho aprendido, que eu chamo de alquimia da mente. Eu tenho aprendido a processar os meus pensamentos, colocar cada pensamento no seu lugar, mas acima de tudo, ser a senhora da minha vida, ser o senhor da minha vida. Determinar, pegar as rédeas e determinar para onde eu quero que a minha vida vá. E com isso, eu quero convidar você a continuar me seguindo, a continuar me acompanhando aqui nesse canal. Se você gosta de histórias, eu vou estar passando aqui periodicamente para contar um pouco dessa história e como tem sido essa evolução e todas as ferramentas que eu tenho usado, porque eu tenho certeza que a Bíblia diz que nas consolações que nós fomos consolados, nós também consolamos. E de alguma forma você vai tirar proveito dessas mensagens que eu vou colocar aqui. Se você gostou também, eu peço que você ajude o canal, compartilhe, curte e compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que tem algum problema emocional, que talvez de alguma forma possa ajudar. Um beijo no seu coração, um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!